Meus irmãos, vamos para uma reflexão sobre pedir socorro a Jesus. O Senhor é o socorro bem presente para todas as horas, mas precisamos de um entendimento maior, precisamos de uma objetividade. Fique até o fim e seja grandemente abençoado através dessa reflexão. Nós estamos nos baseando em Mateus capítulo 14, principalmente o versículo 30, em que Pedro começa a afundar e na maioria das traduções ele está dizendo salva-me, Senhor. Mas na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem atualizada de hoje é socorre-me. Então é pedir socorro a Jesus, pedir socorro a Jesus, pedir socorro a Jesus. Vamos refletir nisso e sermos abençoados por essa palavra. Eu quero dizer que o primeiro ato, para nós classificarmos aqui, é que os discípulos estavam no mar da Galileia, remando o barco, era madrugada e o vento não era favorável, era contrário. Quantas vezes temos o vento contrário na nossa vida, das adversidades, dos problemas que batem a portas, dos infortúnios, quando as coisas não dão certo. E o que aconteceu? Jesus ficou no monte orando, depois ele desce do monte e vem caminhando por cima das águas, para encontrar com os discípulos que estavam no barco, remando cerca de uns 3 ou 4 quilômetros distante dele. Jesus vem andando por cima das águas. Isso já é uma demonstração do poder do Senhor, da autoridade do Senhor, que ele trabalha do sobrenatural para cima. Isso mostra que para ele tudo é possível. Ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem poder e autoridade para operar do impossível para cima. Jesus vem em direção a eles e eles ficam com medo, eles ficam apavorados. Aqueles homens do barco chegaram a gritar, pensando que era um fantasma, pensando que era um espírito de alguém que já havia morrido naquele lugar. Eles estavam assim, apavorados, transtornados, porque nunca viram aquilo. Não é fácil realmente ter uma visão assim. Mas o Senhor acalma, o Senhor apazigua. O Senhor vem, mesmo o vento sendo contrário para o barco, para o Senhor, e o Senhor responde assim: sou eu, não tenham medo, sou eu. E o Senhor vem em direção ao barco deles. Naquele momento, Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, me chama para ir ter contigo andando por cima das águas. Se eu te perguntar, Pedro estava com fé ou não? O que você me responderia? Você me responderia sim. Ele estava com fé. Ele estava com fé. Ele estava com fé para descer do barco. Ele estava com fé para pisar nas águas. Ele estava com fé para ir em direção ao Senhor Jesus. Porque numa alta madrugada, falar é fácil, mas numa alta madrugada descer de um barco e pisar sobre águas com tantos metros de profundidade e sair andando, é preciso ter fé que não vai afundar. Então o Senhor Jesus responde para Pedro: vem, porque Pedro lançou a palavra em cima de um desafio: se és tu. E Jesus, confirmando, diz: vem. E Pedro, acredito que olhando para os irmãos do barco, desce do barco, pisa nas águas e sai andando sobre o mar igualzinho a Jesus. Mas a Bíblia nos diz que ele estava olhando para o Senhor, fito no Senhor Jesus. A visão dele era o mestre que estava na sua frente. E Pedro, pela fé, caminhou por cima das águas. Caminhou por cima das águas. Se fôssemos recapitular e ver esta cena, era Jesus vindo e Pedro indo do barco ao encontro dele, andando igual ao mestre,
por cima das águas. Mas aí, Pedro se distraiu de olhar para o Senhor Jesus. Perdeu aquela visão naquele momento por causa do vento que assoprava. E quando ele se preocupou com o vento, ou foi dar atenção aonde estava, entrou a dúvida, entrou o medo, a fé diminuiu e Pedro começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele diz: salva-me, Senhor. Na linguagem de hoje, socorre-me, socorre-me. Quantas vezes estamos afundando, precisando do socorro do Senhor Jesus? Afundando em problemas de saúde que não temos como resolver, afundando em problemas financeiros, afundando em dificuldades conjugais, afundando no relacionamento com as pessoas, afundando na nossa chamada para servir ao Senhor, afundando em não conseguir perdoar, afundando em não administrar o comércio, ou a empresa, ou a nossa própria vida no cotidiano. Estamos afundando. Mas se olharmos para o Senhor, se termos o foco no Senhor, nós vamos alcançar socorro. Nós vamos alcançar socorro. Poderíamos começar a afundar, mas não vamos submergir, não vamos perecer. Porque quando Pedro começou a afundar e pediu socorro ao mestre, ele pediu socorro para a pessoa certa, ele pediu socorro para quem tem poder, ele pediu socorro para quem pode mudar a nossa história. E Jesus estendeu a mão. Essa reflexão é para que você e eu venhamos a crer que Jesus estende a mão e nos socorre no momento da dificuldade. Porque Ele mesmo disse: se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: lança-te no mar, e ele te obedecerá. Jesus mesmo disse que o que pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. O Senhor Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. O Senhor Jesus, Ele é o nosso socorro. Ele veio e estendeu a sua mão e socorreu a Pedro. Eu quero te dizer, peça ao Senhor, clame ao Senhor sem duvidar, busque de todo o teu coração, olhando para Ele, não olhando para as dificuldades, não olhando para o vento que era contrário, o vento da madrugada, não olhando, mas olhando somente para o Senhor. Está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então que possamos ser abençoados através dessa palavra. O Senhor, quando pegou na mão de Pedro e o levantou e o socorreu que estava afundando, que é o que Ele quer fazer na nossa vida, Ele deu uma admoestação dizendo: homem de pequena fé. Que nós não venhamos a ficarmos vivendo em pequena fé. Porque é na pequena fé que as bênçãos nos chegam. É na pequena fé que Deus está impossibilitado de operar na nossa vida, porque não estamos colocando nas mãos dEle a nossa dificuldade, o nosso problema. É na pequena fé ou na dúvida que não conseguimos nada. E Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor nos chama para não duvidar. Jesus é o teu socorro? Jesus é o meu socorro? Não vamos duvidar. Vamos confiar no Senhor, entregar na mão dEle, buscar a Ele e dizer: Senhor, vem me socorrer, vem me ajudar, vem me restaurar. Eu não tenho condições de cuidar disso, eu não tenho como administrar isso, eu não tenho como resolver isso, eu não tenho como operar um sobrenatural, mas Tu tem todo o poder nos céus e na terra. Então peça socorro ao Senhor Jesus e seja socorrido
assim como ele socorreu a Pedro, assim como tem socorrido milhares daqueles que buscam a ele, vai socorrer a sua vida, vai socorrer a minha vida, vai socorrer a nossa vida. Deus abençoe, compartilhe essa mensagem. Quem não se inscreveu nesse canal, se inscreva, clique no joinha, faça comentário, seja abençoado mais e mais, em nome de Jesus, com o socorro do Senhor. Amém.